Nosso plano para a aula de hoje, né, seria então fazer um dos últimos pontos que eu gostaria de então propor, que é estudar algum relacionado aos movimentos trabalhistas desse contexto da Revolução Industrial, né? Eu acho uma coisa que era importante a gente já ter claro, né, é que hoje a gente tem uma série de leis trabalhistas, né, e que não são suficientes, mas já são muitas leis trabalhistas que amparam o trabalhador quando, por exemplo, não consegue mais trabalhar, ou o trabalhador que fica doente, ou que tem um acidente de trabalho, ou que se tem um acidente no caminho de casa até o trabalho, né? Então, ou seja, tem uma série de questões que deixa o trabalhador assegurado, né? Uma vez que se ele estiver devidamente registrado junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, ou algum regime desses de previdência que temos no país, seja privada, seja pública, no caso dos servidores públicos, de modo geral, e do INSS para o trabalhador comum, né? Então, ou seja, nós temos essas leis atuais aí. Aqui no Brasil, elas não são tão antigas, tem cerca de 90 anos, mais ou menos, né? No governo Getúlio Vargas, nós temos aí o Ministério do Trabalho e do Emprego, etc. Mas nós estamos falando aqui no contexto da Revolução Industrial, lá pelos anos 1800, né? Então cerca de 200 anos atrás aí, e não existia nada disso, sabe? Nós não tínhamos essas condições nenhuma. A pessoa trabalhava e ela continuava trabalhando até enquanto conseguia. Quando não conseguia, o patrão não tinha nenhuma obrigação sobre ela. E o governo também não. Às vezes tinha alguma obra social, alguma obra de caridade, que podia atender e amparar as pessoas, mas vinculada ao trabalho, ao tempo de serviço que ela teve, isso não tem nada que a amparava, nada que dava garantia nenhuma de segurança para a vida dela, ou para o resto da vida dela, não é? Então, é com base nisso que essas leis, falando isso, né, não vamos falar dessas leis trabalhistas, ou de algumas leis trabalhistas que na história foram criadas, mas não foram de bom grado dos patrões ou dos governos, sabe? Essas leis foram, então, forçadas. Que fique clara essa palavra, viu, Raíssa? Essas leis trabalhistas, elas existem porque foi forçado, foi tomado à força. E aí, por isso que nós queremos localizar aqui a nossa conversa hoje em dois movimentos, né? Talvez a gente fale só de um hoje, o outro na próxima aula, sexta-feira, né? Que é o ludismo e o cartismo. Ludismo e cartismo, certo? Algum comentário quanto a isso, meninos? Eu gostaria só de provocar vocês, né? Provocar vocês no sentido seguinte, de que normalmente as pessoas que são ligadas à empresa, né? Quando conhece esses movimentos, ou agora vai ficar sabendo desses movimentos, se por acaso não conhece ainda, porque eu tenho quase certeza que todos já conhecem, né? Mas assim, se vai passar a conhecer, tendem a ter raiva dos ludistas e dos cartistas, como tem raiva do, do, de todo e qualquer grevista, trabalhador que faz greve, manifesto, ou o trabalhador que processa o patrão por questões trabalhistas. Normalmente a gente encontra as pessoas atuais aí que têm raiva disso, uma vez que o patrão é uma pessoa que fundamental aí na relação de produção. E se existe o emprego é porque existe o patrão, existe ali a fábrica, a empresa, etc. Entendeu? Então, ou seja, nós temos o problema do que vai se cristalizando, né? Que vai se criando essas ideias aí de que, na verdade, o empregado não pode reclamar ou não tem o que reclamar, uma vez que as condições já estão muito boas para o trabalho. Só que não é bem tão simples assim, só que a questão não funciona tão tranquilamente assim. E aí, e principalmente agora nesse contexto aí revolucionário industrial, no qual houve todo esse procedimento, essa alteração aí na forma de se produzir, e junto com isso apareceu-se um novo elemento, que é a máquina, né, a máquina que interfere o processo de produção, e fez com que as questões sociais fossem cada vez mais agravadas, né? As desigualdades sociais ficassem cada vez mais agravadas. Vamos olhar aqui algumas. Não abri ainda, mas enfim. É
umas imagens, né? Eu coloquei no grupo do WhatsApp aí o link da aula de hoje, tá? Do material da aula de hoje. E aí lá você vai pegar também a frequência, tá? Então, hoje nós vamos ver esses movimentos sociais trabalhistas, ainda no contexto da diagnose. A diagnose era para ser só uma semana e já está indo para a terceira, mas acho que logo a gente termina, a gente para de falar um pouco desse assunto para passar para o outro. Então, o slide aqui, hoje vai ser baseado nos slides. Veja essa imagem aqui para começar a nossa conversa aqui, gente. Então, você está vendo aí, você poderia descrever aí para a gente, Raíssa, o que você vê nessa imagem? Mulheres e crianças sendo tipo, obrigadas a trabalhar, comandadas por alguém ali superior a eles. Uhum. Talvez alguém escutaria você falar isso aí e te corrigiria no obrigadas, né? Elas não estão sendo obrigadas a trabalhar, não é um trabalho ali forçado, no sentido de elas não estão acorrentadas ali, né? Sabe, só esse ponto mesmo, elas estão trabalhando. Só que o fato é, olha, crianças tão jovens, né? Crianças tão pequenas trabalhando, e do caso da mulher. Diziam que contratavam mulheres e crianças porque eram mais dóceis. Porque mesmo que o trabalho ali é assalariado e essas crianças também recebem seu salário para trabalhar, né? Por mais que o trabalho assalariado, o trabalho é livre, acontecia esses feitores, acontecia o caso deles darem chicotadas nessas pessoas, né? Darem castigos físicos por algum erro, por alguma situação que ocorria ali dentro. E aí, bater numa mulher, bater numa criança, não causa nada na pessoa que bate, né? Às vezes bater numa outra, um homem que fosse mais forte, talvez até ele revidaria. Mas mulher e criança só choraria ali, ainda pior, viu, Emily? Se sentiriam culpadas, assim, se sentiriam merecedoras da surra. Né? É um pouco de um controle psicológico, etc. Né? Não tem mais escravização, mas tem condições de trabalho precárias, né? Bem precárias mesmo. Eu pedi para Raíssa comentar, mas qualquer um de vocês que sentir vontade de comentar, vocês, por favor, fiquem à vontade, tá, gente? Só estou tentando interagir aqui com vocês. Então, olha lá, 16 a 18 horas jornadas de trabalho por dia. Era muito comum. A pessoa, se não estivesse trabalhando, estaria dormindo em casa, terminou de dormir, já vai trabalhar. Né? Não tem outra coisa mais, não. Aí alguém perguntou numa turma, mas e o domingo, né? Tipo, tem algum dia de descanso? Normalmente a questão do domingo, o dia do descanso, é um dia que é respeitado não pela fábrica, mas pelo meio religioso, né? Então, ou seja, desde o sistema feudal, domingo é o dia da missa. Então, não tem essa de uma pessoa não ir na missa no domingo. Né? Um religioso tinha que ir na missa domingo. E quando veio o movimento protestante, que se estabeleceu enquanto instituição depois de 1500 para cá, né? Então, ou seja, também tem o dia reservado para o culto, o dia reservado para a igreja. E isso manteve, né? Então, mesmo no contexto industrial, nós temos aí o dia de ver Deus, né? O dia de ir na igreja. Mas, superexploração, essas condições insalubres aí do ambiente de trabalho. Eu quero frisar bem esses pontos, gente, que não tinha lei trabalhista nenhuma. Só tinha a determinação do salário, né? E esse salário também era muito negociado. O salário que poderia ser, então, aplicado qualquer salário, porque tinha muita mão de obra à disposição, e poderia, então, fazer o preço que quisesse. Outra provocação que eu queria fazer com vocês é essa imagem aqui, né? Então, é claro que esse sujeito aqui do centro, ele é o dono da fábrica. Mas qual relação você pode fazer aí, sabe? Ele combina com esse trabalho, entendeu?
Então, quase que é claro ali que se dependesse do trabalho desse sujeito, que é o dono da fábrica, para essa fábrica funcionar, essa fábrica ficaria bem paradinha, não produziria nada. Ao passo que você tem tantos esses outros trabalhadores em volta aqui, esses sim estão bem envolvidos ali. Agora, o que aconteceu aqui, meninos? A separação do capital do trabalho, entendeu? E uma supervalorização do capital, como se para a produção fosse mais importante ter o capital, ter a fábrica. O mais importante é o dono da fábrica, e não o trabalhador que faz a máquina funcionar, que coloca a coisa para de fato fazer. Isso é uma coisa que até hoje, eu tenho certeza que vários de vocês, principalmente os que são ligados ao mundo da indústria ou da empresa qualquer, ou mesmo aquele que tem uma menina que limpa a sua casa uma vez por semana aí, por exemplo, se acha o patrão, se acha o importante, se acha que pelo fato de ter o dinheiro para pagar esse salário, se acha muito mais importante do que o trabalhador ou a força de trabalho que está ali para ser realizado. Entendeu? Eu sei que, infelizmente, nós temos pessoas com esse pensamento. E mesmo que sabendo que não vai dar, o salário que se paga não dá as mínimas condições de vida para a pessoa que trabalha. Né? E o que deveria ser bem o contrário, né? Bem diferente dessa situação aí. Mas aí é um pouco essa coisa. De lá para cá, como sempre foi na história, né? O senhor feudal era muito mais importante do que os servos que estavam trabalhando na terra. O dono da fábrica é muito mais importante que os trabalhadores que estão ali fazendo a máquina funcionar e a matéria-prima ser transformada em mercadoria. Não é? Então, são situações assim. Alguém gostaria de comentar? Algum protesto? Alguma contribuição? Mas... Professor, sem esses trabalhadores, eles não conseguiriam fazer rodar ali para gerar um capital, né? Justamente. Mas aí você tem o quê? Uma tradição, né? Junto com a Revolução Industrial, né, vem o capitalismo, né, que visa sempre o lucro. Então, é o lucro a qualquer custo, né? Uhum. O capitalismo ele se consolida, né? Ele cria suas bases totais ali na Revolução Industrial. E, enfim, agora vamos conversar sobre a mudança dessa situação. Tipo, será que esses trabalhadores não reclamavam das condições de trabalho? Reclamavam. E eles eram atendidos? Claro que não. Né? Era mais fácil você subir. Você está achando ruim, Raíssa? Você não está gostando de trabalhar aqui, não? Então, pode ser. Você é livre. Você é livre para ir. Você só vem trabalhar se você quiser. Né? Se você quiser. Entendeu? Tranquilo, simplesmente assim. Mas aí, reclama e nada. Reclama e nada. Então, sabe, eu vou fazer uma coisa para esse patrão me escutar. Vou quebrar essas máquinas todas. Aí o patrão vai escutar. Com certeza o patrão escuta. Entendeu? E aí vai fazer as medidas contra, que foi agora esses dois movimentos, tá? Ludismo e o cartismo. Então, começando a falar hoje pelo ludismo. Ele teve um líder, que é um nome aqui, é um nome fictício, tá? Um apelido. Ned Ludd. Ned Ludd é o líder. Isso aconteceu lá na Inglaterra. E qual foi o fato? Destruição de máquinas. Aí sim, é um problema. Sabe qual foi a consequência disso, Emily? O governo decretou pena de morte para os revoltosos. Eu já até falei na aula passada, não sei se vocês se lembram. Não existia pena de morte no Código Penal inglês. Até então, as pessoas estupravam, as pessoas matavam, mas a maior pena que tinha no Código Penal inglês era o banimento. O máximo que podia fazer com a pessoa era mandar ela embora para os Estados Unidos, por exemplo, né, que era colônia da Inglaterra naquele momento lá. Agora, esse novo crime que surgiu, porque é novo, porque antigamente não tinha as máquinas para serem quebradas, né? Tinha a invasão da propriedade privada comum, mas tinha aí as punições, mas nunca era pena de morte.
A menos que o próprio dono da casa matasse, né? Aí também era meio que liberado a autodefesa, aquela coisa sempre existiu, né, na nossa história aí, né? Então agora o governo interferiu. Não é o dono da fábrica matando aquela pessoa que está invadindo a fábrica dele para quebrar, mas é o governo decretando dentro de um código, de uma lei, de uma estrutura jurídica, a pena de morte para quem quebra as máquinas. Entendeu? Então, aí você falou um ponto, Emily, agora. Porque se acontece o crime de estupro ou de assassinato, está acabando com a vida de uma pessoa ou poucas pessoas. Agora, se o povo começa a quebrar a máquina, está decretando o final da vida de quem? Do capitalismo. Sabe? Está colocando, está fragilizando as estruturas do capitalismo. Aí não, aí você já está querendo demais, aí não pode. Tem que ter uma pena mais dura do que a última que já era aplicada, para que de fato as pessoas não pudessem fazer isso. Né? Fazer isso de jeito nenhum. E de lá para cá, o que nós temos? Uma demonização dos grevistas, né? Desses que estão quebrando a máquina, desses que estão fazendo piquete na porta de fábricas, desses que estão aí fazendo alguma coisa atrapalhando o processo produtivo. Então, há esse processo de demonização da pessoa que faz os movimentos sociais nessa perspectiva trabalhista. Né? Então, por isso que eu comecei a fazer aquela provocação para vocês no início, para a gente, então, tentar ver o contexto, né? Tentar ver o contexto histórico aqui que desenvolveu essas situações aqui. Então, você tem, olha, essa imagem é o Ned Ludd. Veja que ele está grandão aí, porque é uma caricatura, né? Então, olha lá, The Leader of Ludd. 1812 essa gravura tem. Ele é o quê? Um agitador, vestido de mulher, né, com roupas femininas aí, gesticulando para um prédio em chamas. Esse prédio em chamas representa uma fábrica pegando fogo. Né? E as pessoas armadas, ó, os trabalhadores aqui ao fundo, aqui também, armados para brigar contra aquela situação que está posta ali. Okay? Então, veja, até a forma da caricatura aqui não é uma coisa assim, não é um líder, vamos assim dizer, que é um líder que a gente quer correr atrás, mas é a caricatura feita já de alguma forma, sabe, o que eu poderia dizer aqui, no sentido assim de, tipo, você vai seguir um palhaço, né? Sabe, é contrário a ele, essa gravura. Tipo, você tem coragem de ser liderado por um palhaço que só quer agitação, só quer destruição, só quer, sabe, nesse sentido aí. Mesmo que era o que estavam fazendo de fato. Né? Então, olha só, definição. Não sei como é que vocês estão anotando aí, mas no que diz respeito à definição, o que o ludismo foi? Um movimento de trabalhadores ingleses. E principalmente do ramo da fiação ou da tecelagem. Foi ativo lá no início do século XIX, no início dos anos 1800, né? Nos primórdios da Revolução Industrial. Revolução Industrial, a gente põe uma data de 1779, né, para cá, e aí você tem, aí nos primeiros 50 anos da Revolução Industrial, esse movimento ludista aí. Agora, não sei se vou provocar vocês mais um pouquinho, do que diz respeito à própria, do pensamento com a cabeça do revolucionário, sabe? Então, pensa bem, eu queria, antes de nada, assim... Bom, o que eles faziam? Só para registrar? O que é a marca dos ludistas? O que eles faziam para provocar o sistema? Destruição de máquinas. Ponto. Então, isso fica bem claro isso aí. Né? A forma de protesto que eles tinham era destruir as máquinas, porque qualquer outra forma não servia para nada. Que fique claro, vou repetir. Não tem outra forma de protestar. Tipo, já teve até uma situação aqui, alguém falou uma vez numa aula, né? Por que não faz um protesto no domingo, no final de semana? Os professores fazem greve. Então não tinha sentido os professores fazerem greve durante os dias de aula, porque prejudicava os alunos. Então por que não faz manifesto nos domingos? Sim. Mas, assim, a gente sabe que as condições eram, nossa, de miseráveis mesmo, e muito precárias, mas, assim, a gente não resolve um problema criando outro, né, com violência. Sim.
Mas a questão é o chamar a atenção, né? É claro, eu tenho certeza que nenhum trabalhador achava que ia resolver o problema quebrando as máquinas, né? Eu sei. Mas a questão é como chamar a atenção daquele que não precisa escutar, né? O patrão precisa escutar? Não precisa. Como que então vamos fazer uma forma de... Na verdade, aqui, quando chega no ato de quebrar as máquinas aqui, gente, é no auge eu acho, da falta de possibilidades, né? Então, já que está tudo danado mesmo, só tende a piorar, então vamos piorar para mais gente, sei lá, né? Mas é a questão do protesto, tem que ficar claro a questão do protesto. É porque é a via de chamar a atenção. Ou então a submissão. O outro caminho seria isso. Está ruim? Pode ficar pior, não pode? Então vamos ficar do jeito que está mesmo, né? Então, já que não tem perspectiva de melhorar nada, então vamos simplesmente aceitar. E aí é a situação, fazendo esse comparativo aí com a questão nossa aqui do Estado de Goiás. Tem uma PEC, uma emenda constitucional que travou uma emenda constitucional que travou o aumento dos gastos do Estado brasileiro desde 2017 por 20 anos. Então, ou seja, olha o orçamento da educação desse ano e no ano que vem não pode ser mais do que o valor gasto desse ano. Mesmo aumentando aluno e tudo mais, tem que ficar só naquele orçamento ali. E aqui em Goiás ela começou em 2017 para 3 anos, 2018 para 3 anos. Então vence no final desse ano. Então nesse tempo não pode ter reajuste de salário, nesse tempo não pode fazer nada. E aí nosso último reajuste foi em 2017. Então tem 4 anos que não tem um reajuste de salário, né? E reajuste dos preços, estão vendo aí, ó. O preço estava gasolina lá em 2017, o preço da gasolina hoje, o preço da carne, essa coisa toda aí, vai vendo aí. E as pessoas, você pensa se algum professor vai fazer greve atualmente? Não tem um que vai fazer greve, entendeu? Mesmo tendo motivos, mas não vai fazer. Por quê? Por conta dessa situação que você acabou de falar aí. Pode piorar muito. Então, fica aplacado, caladinho, quietinho e vai seguindo a vida aí, né? Do jeito que está posto. Mas, enfim. Agora, pensa na questão da mudança da forma de produzir. E vamos tentar aqui fazer um exercício de regressão, tentar pensar com a cabeça do trabalhador artesão, que agora não tinha muita condição nenhuma de ficar lá represado na sua casinha, lá com o seu maquináriozinho. Ele tinha que ir para a fábrica porque era o local onde se produzia daí para frente. A ponto até, Emily, de que o artesão, se ele quisesse ir comprar a matéria-prima para ele não tinha condição de comprar. Por quê? Porque o dono da fábrica comprava era tudo. Sabe? O dono da fábrica pegava toda a matéria-prima e ficava só à disposição dele. Então, os artesãos individuais não tinham essa condição mesmo de arrumar material para trabalhar. Então, só sobrava trabalhar aí na fábrica. Quem de vocês aí é de meio rural e que mata porco e faz linguiça lá? Eu. Como é que... pensar assim, vamos pensar a pessoa mais velha que é viva da sua família e que é desse contexto. O que eles acham, como que tem que ser feita a linguiça? A linguiça do porco, como é que é o procedimento? Eu quero perguntar no sentido assim, ela sente bem usando a máquina para moer a carne, para fazer a linguiça? Ou ela prefere que seja na faca? A minha avó, lá na minha avó tem a máquina, né? Mas a minha mãe prefere que pica. Pois é. Por quê? A máquina não faz o serviço que a faca faz? A máquina é mais prática, né? É mais prático. É mais fácil. Pois é, mas se perguntar para ela, não sei se você teria condição de perguntar para ela, mas por que na faca, mãe? O gosto não é o mesmo não, viu? Aí. O sabor é Tem lá no preço, não. Olha aí, tá vendo? Aí ele vai dizer que o gosto o gosto da linguiça é diferente, a textura da linguiça vai ser diferente, tal. Mas a máquina de moer, usando aquele pente mais grossinho um pouquinho, ele foi feito simplesmente para imitar o que a faca faz, né? Só que, tradicionalmente, as pessoas não vai afetar o gosto aí, ó. O Matheus, né? Foi o Matheus que falou? Foi o Matheus. Né? Isso. Então o Matheus falou, não, o gosto não é o mesmo, né? E ele sabe que não é o mesmo. Ele já fez as penas, já comeu uma linguiça picada na faca e comeu uma linguiça picada no moedor de carne aí, na máquina de moer carne. E é diferente. E eu tenho certeza que uns trocentos outras pessoas que estão aqui não vê diferença nenhuma, nem sabe que aquela linguiça foi cortada na faca ou se foi usada na máquina, porque não faz diferença para ela ali. Entendeu? Então pensa, eu acho que a sua avó, até ter máquina, Emily, ela
Quando chegou a máquina, falou, não, vamos fazer na faca mesmo, tal, né? Vamos deixar essa máquina para quando tiver outra quantidade. Vamos fazer na faca, é melhor. E até a mãe dela, que é mais nova que a avó dela, né? Então, no caso, entende que na faca é melhor fazer. Então, agora pensa, um exemplo tão simples desse, né? De moer a carne ou picar a carne, que faz toda a diferença. Enquanto você está picando ali 1 quilo de carne, a linguiça, a máquina já moeu uns 30 quilos de carne, tranquilamente. Né? Enquanto você está cortando ali, ela e já tá pronta aquele tanto de carne que você está picando na mão ali. Né? Mas é o processamento. Isso eu vejo lá, eu tenho em casa um processadorzinho de picar cebola, por exemplo. Aí quando eu estou lá, picando a cebola fininha, passo um corte longitudinal, um corte diagonal e um corte assim, e minha cebolinha fica fininha, bonitinha lá e tal. Aí minha namorada, amor, mas por que você não pegou o processador? Eu falei, não, mas aqui na faca fica mais fininho e tal, né? O processador fica muito mais fininho, depende do tanto que você mexe com ele ali. Você faz um processo muito mais padronizado, etc. Mas aí alguma tradição, alguma coisa faz querer usar o artesanal, o manual, e não o elétrico ou a máquina. Então pensa, gente. Essas pessoas, quando viram essa máquina chegar, sabe? Vira a máquina chegar, eles pensaram, olha só, a máquina era usada de maneira fraudulenta e enganosa para contornar as práticas de trabalho consolidadas pela tradição. Então, muitos entenderam que aquela máquina, ele gastava um tempo para cortar o couro, tal, para fazer o sapato. A máquina vai e corta aquele tanto de couro ao mesmo tempo. Né? Não sei se já viram em confecção, eles colocam lá tipo uns 30 centímetros de pano, um em cima do outro, e corta as camisetas todas ali, corta aquilo ali, tudo fica, sabe? O que demoraria na tesoura, você cortando ali uma peça por peça, cortando do pano, você tem umas máquinas aí que corta aquela coisa, aquele 500 camisetas ao mesmo tempo ali, eu não estou exagerando, né? E aí já vai jogando para produção e tudo mais. Então eles entendiam que essa máquina era coisa do demônio, sabe? Essa máquina veio para atrapalhar tudo, para bagunçar o processo, e vai dizer, como o Matheus falou, não tem a mesma qualidade. O que a máquina faz não tem a mesma qualidade do que a mão, a pessoa fazendo ali, cortando na faca, tipo a carne para linguiça. Né? Então, ou seja, além de ser um problema de fato cultural, além de ser um problema ali real, financeiro, etc., porque as pessoas estavam sendo demitidas, também tinha um problema cultural. Ou como, por exemplo, Pix. Eu acho que a maioria de vocês aí já tem aí experiência com Pix. Mas as pessoas que são um pouquinho mais velhas, quando falam em Pix para elas, elas não têm desconfiança? Não acham que isso é fraude e tal? Né? Agora pensa, antigamente você ia lá no caixa eletrônico, fazia lá uma transferência bancária e precisava de 30 minutos para aquele negócio cair na conta. Por quê? Porque precisa de alguém dentro do banco, né, fazer o procedimento ali, né, necessário para que aquele dinheiro saia da sua conta e entre na conta da outra pessoa. Né? Agora o Pix não precisa mais disso. É da sua conta, a pessoa já é notificada, a transferência já é feita. E quem fez o trabalho é você, não foi uma pessoa lá dentro do banco. Entendeu? Então, ou seja, teve uma praticidade maior, foi mais interessante, beleza, mas pensa quantas pessoas não foram demitidas do sistema bancário com a implantação do Pix, dessa movimentação financeira que você mesmo pode fazer do seu aparelho de telefone e tal. Né? Até o Internet Banking, né? Há mais de 15 anos eu não saco R$1 no banco. Tudo é feito pelo pagamento do boleto, pelo próprio celular e tudo mais. Né? Agora, minha mãe, até hoje, não colocou aplicativo, porque ela tem medo de ter fraude, medo de alguma coisa nesse sentido aí. E da mesma forma, nós tivemos na Revolução Industrial pessoas que não aceitaram a máquina ou sofreram com a inserção da máquina no sistema produtivo. Né? Então, além de ser uma questão real, econômica, financeira, é também uma questão cultural que eles estavam enfrentando ali. E aí você tem os movimentos lá. Mas, senhores e senhoras, já chegou o nosso tempo final. Acho que a gente ainda encontra na sexta-feira, né? E na sexta-feira a gente fala um pouquinho mais sobre o ludismo e fala sobre o cartismo, e a gente suspende esse assunto e volta para o assunto da redemocratização do país, que aconteceu com a Constituição de 1988 para cá. Ok? Então, até a próxima, se Deus quiser. Certinho. Tchau, professor.
Tchau, tudo mais. bom. Até.